Você, pelo menos uma vez na vida, já se perguntou por que que mesmo passando horas e horas estudando, sentando a bunda na cadeira, lendo, fazendo questões, você sempre está errando aquelas mesmas coisas, aqueles conceitos mais básicos, aquelas questões mais fáceis e sempre reprovando nos concursos públicos por besteira. E isso, pessoal, se dá porque você ou não sabe ou ainda não fez o seu caderno de erros, pessoal. O caderno de erros nada mais é do que o principal método de estudo, de organização, enfim, do que você querer chamar, para progredir, para conseguir ver evolução em qualquer coisa que você está estudando. E se você quer parar com esse ciclo e de uma vez por toda parar de errar aquelas coisas mais fáceis, fica até o final desse vídeo porque eu já lhe trouxe a sua solução. Então vamos lá, pessoal. Quais são os principais propósitos de se ter, de fazer um caderno de erros? E bom, são três. Primeiro, corrigir os seus erros. Ter um caderno desse, pessoal, é primordial para que você consiga ver os seus erros. E não só isso, mas ter um direcionamento e ter uma noção das suas próprias dificuldades. Muitas pessoas ficam achando, se eu fazer um caderno desse, eu vou ficar maluco, porque eu vou estar anotando tudo que eu erro e eu vou ver que é tanto mais tanta coisa que eu vou perder a noção, vou ficar ansioso, não vou conseguir progredir. Mas bom, pelo contrário. Pessoal, você ter um caderno em que você coloca os seus erros, coloca as suas dificuldades, deveria ser um método de tranquilidade, deveria ser um método para diminuir totalmente a sua ansiedade, a sua preocupação. Por quê? Porque tudo que você erra, tudo que você tem dificuldade, vai estar lá naquele caderno. Vai estar lá à sua disposição para você ver o que está errando. Então, vamos lá. Qualquer pessoa, pessoal, ela consegue fazer isso aqui, que é o quê? Bater o edital. Qualquer pessoa consegue bater o edital, pessoal. Mas quem passa no concurso público é quem justamente consegue acertar tudo que está no edital. Então não basta você ver, você tem que acertar. E se você não sabe o que você está errando, não sabe quais são as suas dificuldades, não tem como você acertar todo o edital. Por quê? Porque os seus erros sempre estarão ali. Os seus erros, eles sempre estarão ali à disposição para que você erre de novo. E o caderno de erros ele vem como uma solução para que você os corrija e de uma vez por todas acabe com eles. Ou seja, remova essa lacuna. Coloque cimento dentro do buraco, né? E justamente é com ele que você vai ter um direcionamento para saber o que é que você está errando e ter uma noção básica das suas dificuldades. Sabendo disso, sabendo da importância e sabendo que todos os aprovados fizeram seus cadernos de erros, sim, todos os aprovados fizeram seu caderno de erros, como que você pode fazer? Então, bom, nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando a como que funciona. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um breve caderno de erros de português que eu fiz, mas depois abandonei. Mas o que é que eu coloquei aqui, pessoal, nesse caderno de erros? Eu coloquei tudo aquilo que eu mais errava, ou aquelas coisas que tinham nas questões e eu via que eu precisava saber. Decorebas, coisas importantes, erros. Não necessariamente precisa ser aquilo que você erra, mas aquilo que você julga ser primordial para cumprir a sua prova, para acertar, certo? Porque muitas das vezes, mesmo a gente fazendo várias e várias questões sobre um assunto, a gente sabe que a questão não é o suficiente para a gente decorar aquilo. Então a gente vai precisar de um caderno específico para ficar sempre relembrando na memória, para tirar ali do fundo e colocar ele na superfície. Então, coisas básicas, pessoal. Por exemplo, coloquei aqui a regra do hífen no mal-humorado. Tá? Preciso saber. Palavras aqui que tem certas exceções de grafia na língua portuguesa. Esse tipo de coisa, mesmo fazendo várias e várias questões sobre ortografia, não tem como eu simplesmente decorar. Eu preciso ter em algum local. Eu preciso ficar relembrando, lendo. Então é para isso que está ali no meu caderno de erros. Porque eu vou ter um meio de consulta para aquilo ali. Então, por exemplo, coisas básicas, né?
o significado de mal com L, mal com U. Então, tá aqui. Eu vou abrir, eu vou ler, eu vou ver e vou lembrar, automaticamente lembrar. Pode ser que, eu não estava me lembrando disso, mas estou gravando esse vídeo, estou mostrando meu caderno de erros, acabei de lembrar. Mal com L significa bem, mal com U significa bom. Tá certo, lembrei. Se aparecer uma questão na minha frente, eu não vou errar. É esse o propósito do caderno de erros. É um meio de consulta. Mas eu, particularmente, pessoal, abandonei isso aqui. Eu não faço mais isso aqui. Porque você tem outra maneira, e na minha opinião é a maneira mais eficaz e mais prática, que é através do Anki, dos flashcards. É um caderno de erros em formato de flashcards. E quando eu fiz isso, pessoal, eu vi que era algo muito mais prático do que ficar fazendo isso aqui. Primeiro, não é que um seja melhor do que o outro, mas na minha opinião, o que funcionou melhor para mim foi o caderno de erros em forma de flashcards. Entretanto, se você é uma pessoa que gosta de ler, tem a disciplina de todos os dias ali de manhã, ler as suas informações, o seu caderno de erros, beleza, isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser um meio de consulta eficaz. Mas eu não tinha essa disciplina, eu não gostava. Eu não via funcionalidade em ficar lendo aquele assunto de manhã, porque eu simplesmente não tinha saco para isso. E aí eu fui para os flashcards. Eu fiz a mesma coisa. Coloquei os assuntos errados, coloquei as informações mais importantes, coloquei os decorebas, enfim, aquilo que eu achava necessário para decorar, para saber, para não chegar na hora do concurso e dar um branco. E eu colocava em formato de flashcards por quê? Porque eu simplesmente acordava, chegava lá no tópico do Anki e começava a fazer vários flashcards de todos esses tópicos aqui. E automaticamente eu relembrava, eu estudava ativamente aquilo ali, eu deixava fresco na memória e depois ia partir para as minhas questões normalmente. Era muito complicado porque eu às vezes separava, um caderno de erros só de escrita e outro de flashcards. Aí eu tenho que me preocupar com duas coisas. Mas flashcard é algo que você consegue, inclusive, fazer em qualquer local. Fazer exaustivamente no celular, pelo tablet, pelo computador. E eu achei muito mais eficiente do ficar só lendo aquilo ali. Mas, apesar desses dois métodos existirem, você precisa entender que a funcionalidade, que o propósito é o mesmo. Que é justamente, pessoal, te fazer ter lembrança daquilo que você está mais errando, daquilo que você precisa saber na hora da prova, daquilo que você acha que é importante, precisa decorar. E é como eu lhe falei, são coisas, são assuntos, são tópicos que a questão ela não consegue te fazer lembrar. É algo que você realmente precisa ter ali de maneira quase que nominal para estudar. Como se você tivesse ali realmente uma nova plataforma. Tá certo? Então, utilize o método que você mais acha que funciona para você, que você julgue ter mais afinidade, e você pode fazer isso com qualquer matéria, tá? Você tem ideia? O bom dos flashcards, pessoal, é que eu faço isso com absolutamente todas as matérias. Então, português, raciocínio lógico, qualquer coisa eu faço. Tem gente também que ainda faz de uma maneira ainda mais diferente, que é o quê? Pegar um caderno mesmo, um caderno, e ir escrevendo isso aqui. E eu já vi pessoas que elas simplesmente pegavam esses cadernos e aí colocavam as mesmas coisas aqui. Então vamos supor que ela estava fazendo um caderno de erros para matemática. E ela tinha muita dificuldade em matemática básica e não sabia, não tinha decorado, enfim. E aí ela colocava, pessoal, regra de multiplicação, exemplo de conta, exemplo de fórmula. Nossa, fiz muito isso aqui. Caderno de erros para fórmula. E aí ela fazia nesse caderno físico dela, na folha, e depois deixava lá. Todos os dias, antes de dormir, ela, para não ficar com vício no celular e não perder qualidade do sono, ela ia lá no caderno e começava a ler. Começava a ler como se fosse um livro mesmo, pessoal.
E isso era muito eficaz, por quê? Porque antes de dormir ela estava lendo aquilo ali. E ela pegava no sono com esse caderno. Ou seja, no outro dia ela se acordava com as coisas tudo fresca. É muito apelão você fazer isso, inclusive. Você ler um negócio, dormir lendo aquilo, você vai se acordar sabendo. Você vai se acordar tendo lembrado daquilo ali. Então é justamente isso, pessoal. É você ter esse método quase que obrigatório de colocar tudo aquilo que você acha que é importante dentro de algum meio de consulta. Pode ser por caderno, pode ser por plataforma, pode ser no Doc, no Word, enfim, certo? E outra coisa, saiba que as questões aqui são muito importantes. Por quê? É nas questões que você vai conseguir saber os assuntos que estão errados, as informações importantes e os decorebas. Então, não estranhe o fato de muitos aprovados construírem todo um caderno de erros por meio das questões, por meio dos próprios enunciados das questões, por meio dos próprios comentários que elas veem nas plataformas. Porque é o método mais eficiente, pessoal. É a forma que funciona. Ou seja, tudo gira em torno de questões, tá? E você vai fazer o que todo mundo faz, construir um caderno de erros com base nas próprias questões. Te garanto, pessoal, que quando chegar seu concurso, quando chegar a sua prova, você vai estar dominando todo o edital e acertando todo o edital. E principalmente, não errando, não deixando passar casca de banana e não perdendo a vaga por besteira. Você não vai deixar de errar aquela questão básica por simplesmente não ter se atentado ao caderno de erros. Que a função primordial é essa, é você deixar de errar aquilo que você mais erra. É você não errar decoreba, é você não errar informações importantes, é você não errar suas principais dificuldades. É você, pelo contrário, remover lacuna. Beleza? Então, bom, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo, eu sempre coloco na descrição o livro que me orienta nos meus vídeos e certamente qualquer aprovado já utilizou ou pelo menos já leu alguma coisa desse livro e usou na sua trajetória de aprovação. Sabe que eu não tiro isso aqui do nada da minha cabeça. Eu trago com base em, de fato, uma literatura reconhecida. Então vou deixar aqui na descrição, pessoal, o livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos Públicos, que vai ter tudo o que você precisa saber para aprender a estudar, para passar na prova e para conseguir a sua tão sonhada aprovação. Vou estar deixando o link aqui na descrição, pessoal. Você não vai só estar ajudando nosso canal a crescer cada vez mais, mas também se ajudando e de uma vez por todas parando de estudar errado e parando de ver coisas erradas em YouTube e internet. Você vai estar vendo a partir de uma fonte confiável a como passar em provas e concursos públicos. Então, bom, se você chegou até o final desse vídeo, pessoal, eu espero de coração que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários se você já fazia o caderno de erros e se você agora vai, depois desse vídeo, colocar em prática e ver de fato a sua evolução. Comenta aqui embaixo, pessoal, o que é que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.